Olá, turminha, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E eu queria desejar boas-vindas à nossa primeira videoaula de ética. E o assunto de hoje é a extinção dos animais e vegetais. O meu nome é Aline e eu peço que vocês peguem seus livros e abram na página 41 para que possam ir acompanhando o texto e a explicação, tá certo? Vocês já viram ou escutaram essa frase em algum lugar? Eu acredito que sim, já devem ter lido ou visto em jornais. A extinção dos animais e vegetais. Mas o que seria isso? Vamos ver aqui no slide. A extinção da fauna e da flora significa a morte de toda uma espécie, podendo ser consequência de inúmeros fatores, desde os naturais até por ações humanas. Atualmente, cerca de um quarto das espécies de animais correm o risco de desaparecerem de seu habitat natural. A extinção dos vegetais não acontece apenas com os vegetais que ingerimos, mas também com plantas, árvores e madeiras. O Brasil é um dos 5 países com mais espécies de extinção, desde a fauna até a flora. Bem, esse é um assunto bem atual do nosso cotidiano, mas antes vamos ver um pouco essas palavras novas. Fauna, por exemplo, está relacionada aos animais, já a flora aos vegetais, às plantas. Habitat é com relação ao ambiente em que eles vivem, ao ambiente que eles moram. Já ingerimos quer dizer os alimentos que a gente se alimenta, certo? Então, voltando ao assunto, extinção dos animais e vegetais. Bem, muitos animais e vegetais estão sendo extintos, estão desaparecendo das florestas, das matas, por conta que o homem acaba por matá-los ou destruindo o ambiente que eles vivem, correto? Aqui temos algumas classificações relacionadas ao desaparecimento dos animais e vegetais. Quando eles sofrem pouco risco, é porque estão seguros ou a situação deles é pouco preocupante. Já quando correm risco de extinção, é porque estão ameaçados. E o extinto quer dizer que não existe mais nenhum de sua espécie. E aqui temos as principais causas. É claro que existem várias outras, mas eu elenquei essas 5. O primeiro é o tráfico de animais, o desmatamento, as queimadas, a caça predatória e a poluição. E aqui vamos ver aqueles tópicos mencionados no slide anterior, mas de maneira mais concreta e explicativa. Primeiro temos o tráfico de animais, que ocorre quando o animal é retirado do seu habitat natural, de onde ele mora, e transportado para outro local, com a finalidade de venda. Depois temos as queimadas, que às vezes são causadas pela ação humana. Depois temos a caça predatória, a poluição, que acontece nas grandes cidades, que prejudica tanto os animais como os vegetais, também o desmatamento. E seguimos com tópicos de como evitar a extinção. É claro que existem vários outros tópicos, mas esses são os principais. Bem, podemos preservar os habitats de todos os seres vivos, no caso, preservar os seus lares, criar parques e reservas, que são lugares onde vão guardar os animais, os vegetais de forma protegida. Evitar a intensa exploração de recursos materiais, combater a caça e o tráfico ilegal, evitar incêndios e abate de árvores de maneira intensiva. No caso do último, o desmatamento. As principais consequências dessa extinção é o desequilíbrio do planeta, o desequilíbrio dos animais que não estão ameaçados de extinção. No caso desse segundo, no caso de um animal que se alimenta de outro. E quando o seu alimento é extinto, o animal que iria se alimentar fica sem seu alimento.
Então, acaba gerando também a sua extinção, porque ele não vai ter mais com o que se alimentar. E aqui temos os principais animais ameaçados de extinção no Brasil. Esses são os animais, mas é claro que existem vários outros, mas esses são os principais. Esse primeiro é o mico-leão-dourado, gato macarajá, arara azul, cervo do Pantanal, lobo-guará, onça pintada, tamanduá-bandeira, ariranha. E aqui são os animais extintos, são os que não têm mais nenhum de sua espécie, ao contrário dos anteriores, que só estão ameaçados. Aqui temos maçarico esquimó e o tubarão dente de agulha. E agora temos os principais vegetais ameaçados de extinção, que é o pau-cetim, a bromélia, pau-brasil, andiroba, jacarandá da Bahia. Bem, aqui temos a ação cidadã. Mas o que seria isso? Bem, são pessoas, ONGs, instituições do governo que têm por finalidade ajudar e cuidar da preservação da flora e da fauna em amplitude nacional e mundial. Bem, são pessoas que trabalham para proteger os animais e as vegetações, para que não haja a extinção, tá certo? Eu trouxe essa frase para que possamos refletir um pouco sobre o nosso estudo. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, finalmente vocês vão entender que dinheiro não se come. Bem, ela traz uma reflexão sobre a extinção dos animais, dos vegetais que está ocorrendo hoje em dia de forma tão acelerada, que muitas vezes os empresários prejudicam o meio ambiente só para que possam faturar cada vez mais. E agora chegou a hora da atividade, então peço que vocês resolvam as atividades da página 43 a 48, tá certo? Eu trouxe algumas dicas de canais no YouTube para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, o primeiro canal é a Mansão Maluca do Professor Ambrósio, e com o vídeo episódio 9, Animais em Extinção. É um desenho animado que aborda exatamente o assunto que estamos estudando. É bem bacana. O segundo canal é Instituto Ressoar, com o vídeo Extinção de Plantas, PGM 540. Também é um vídeo mais tipo documentário, que aborda de forma mais profunda a extinção das plantas, mas também é bem legal. E aqui temos algumas dicas de filmes relacionados ao assunto que acabamos de estudar. O primeiro filme é Irmão Urso, de 2003. O filme ensina que nem todo animal grande é perigoso. Dessa forma, mostra que é importante respeitar e cuidar de todos os bichos da natureza. É um filme bem bacana. O segundo filme é Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, de 2012. Conta a história de uma criança que vive em um local onde a natureza foi destruída e substituída por tecnologia. Mostra, assim, a necessidade de se preservar as florestas e o meio ambiente. Também é bem bacana com relação ao meio ambiente. E o terceiro filme é Rio, de 2011. As questões mais destacadas são a da importância da preservação de espécies ameaçadas de extinção e sobre o tráfico de animais. O filme também destaca a função dos cientistas na tentativa de minimizar esses problemas. Também é um filme bem bacana. E já que vocês estão em casa, com muito tempo livre, Como já estamos finalizando a nossa videoaula de hoje, eu trouxe esse desafio que é bem bacana. Eu peço que vocês pesquisem sites, ONGs, institutos governamentais que defendam os direitos dos animais e dos vegetais. Tá combinado? Então, eu só quero dizer a vocês,
Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!